Opa, então aqui agora nós vamos gravar uma série de vídeos em que eu vou expor da melhor forma possível a teoria de Kant. Você sabe quem foi Kant? Kant foi um dos maiores filósofos que já existiu. Ele estudou melhor do que qualquer outro a epistemologia. Então outro dia eu estava ouvindo uma palestra de um professor de filosofia conhecido, e ele estava dando uma palestra sobre Kant. Eu achei que ele não falou nada sobre o livro Crítica da Razão Pura, que foi o primeiro livro que fez bastante sucesso de Kant. Ele não entrou na questão epistemológica, ele ficou só na superfície. E eu gostaria de tocar nos assuntos mais profundos que Kant revela. E um deles, ele foi o primeiro de todos que eu já li centenas de filósofos, e eu não me lembro de outro que estudou, que foi direto no ponto. Qual que é o ponto que Kant vai? No eu. Sem falar essa palavra eu, ele demonstra quem é, ou melhor, o que é aquilo que está por detrás do raciocínio. Então você imagina só a tarefa do cara. Kant queria descobrir o que tem de mais profundo no ser humano. Daí ele se utiliza de algumas definições que ele mesmo cria para poder conversar sobre o assunto. Então, antes de entrar na teoria em si mesma, a gente precisa rever alguns termos que ele utiliza. Por exemplo, ele define dois tipos de juízos: juízos sintéticos e juízos analíticos. O que é o analítico? O analítico é aquilo que você retira uma verdade dela mesma. Por exemplo, se eu falo assim, o universo é infinito, veja bem, o infinito, o predicado do sujeito universo, que é o infinito, é infinito, já está contido dentro da palavra universo, porque o universo já significa infinito. Então ele tirou um predicado de dentro de si mesmo. O sujeito tirou dentro dele o próprio predicado. Isso é um juízo analítico. Porque quando eu digo assim, meu sapato é marrom, o marrom, ele não está dentro do sapato. O marrom é uma característica que os sapatos têm, mas o marrom, ele não tirou a propriedade do marrom, o atributo marrom de dentro do sapato, porque o sapato pode ser de qualquer cor. Então o marrom, ele é um conhecimento sintético. Do sapato você chega no marrom, que veio sabe-se lá de onde. Mas essa relação, ela chama relação sintética. Certo? Porque você tem um predicado que aponta coisas novas para o sujeito e não simplesmente retira dele mesmo. Igual se eu disser a bola é um círculo, o quadrado tem 4 lados, isso tudo é juízo analítico, porque o predicado se retira de dentro dele mesmo, do sujeito.
Então, de posse desse conhecimento dos juízes sintéticos e juízes analíticos, Kant define o seguinte: tudo que conhecemos vem logicamente da experiência. O que nós conhecemos não pode vir de outra fonte a não ser da experiência. A experiência é que dá as ferramentas para o homem pensar como a realidade é. Então ele cita um empirista famoso, Hume, um filósofo, cita Locke e outros empiristas, porque em algum ponto ele concorda com os empiristas, concorda que todo conhecido ele tem que vir da experiência. E continuando nessa, ele diz que existem conhecimentos a priori e a posteriori. O que é um conhecimento a posteriori? É um conhecimento que você obtém depois de ter uma experiência. Ou seja, você tem um conhecimento a posteriori da experiência. E aí ele já se contradiz nessa segunda parte, afirmando o seguinte: existem também conhecimentos a priori. E ele já tinha dito que todo conhecimento vem da experiência, nos primeiros parágrafos. Então ele contradiz ele mesmo. Aparentemente. E aí ele tenta provar que existem juízos sintéticos a priori, que existem, e demonstrar quais são os juízos sintéticos a priori. Porque ele alega o seguinte: a matemática é um juízo sintético a priori, porque para ser a priori ele tem que obedecer dois itens. Tem que obedecer as seguintes coisas. Tem que ser absolutamente necessário. Essa é uma das coisas, ser absolutamente necessário. Isso é o que ele chama a priori. E contém a segunda condição, é que contenha uma regra geral universal. Então a matemática ele a coloca como um exemplo de juízos sintéticos a priori, que a matemática é absolutamente verdadeira e absolutamente universal, e ela é absolutamente necessária. Então, de onde surgiu isso? Foi da experiência? Não. Ele, Kant, insinua que ele não diz diretamente, mas escreve rodeia para insinuar o seguinte:
Mas antes, existe um conceito que eu achei muito importante que ele coloca, e que eu não vi nenhum outro professor falar. É a noção de apercepção transcendental. Já é mais adiantado, lá pelo meio do livro da Crítica da Razão Pura, ele fala na apercepção transcendental. Primeiro ele explica o que ele quer dizer com transcendental. Transcendental é aquela estrutura que gera as condições a priori. Kant diz o seguinte: a realidade não é o que parece ser. A realidade, ela depende do observador para existir, mas não nos moldes de Berkeley. Ele apresenta a seguinte diretiva: nós, ao mesmo tempo que estamos captando, recebendo as sensações, nós também já estamos ao mesmo tempo enviando a mensagem do formato estético, transcendental, daquele objeto ao qual eu estou tendo as impressões. Então, é uma mão de via dupla. O objeto existe porque eu existo. Ele só existe para mim porque eu já o conhecia, porque eu faço relações analíticas e sintéticas como ser humano, de acordo com a definição de Kant. E eu já tenho uma estrutura mental que já nasce, pode-se dizer assim, o ser humano já nasce com a estrutura mental que lhe disponibiliza verdades a priori. Essa estrutura mental, ela gera a matemática, que é um conhecimento a priori. E ele cita mais dois conhecimentos a priori, que são os dois mais importantes, que sem eles você não conseguiria conhecer a realidade do jeito que você a conhece. É necessário que já exista uma estrutura mental a priori que gere estes conhecimentos para poder perceber a realidade, senão nem consegue perceber a realidade. E são dois os principais. A noção de espaço, ela já está lá desde que você nasce. O espaço, ele existe antes de tudo na sua cabeça. Você tem espaço. Quando bebê, e tudo na sua cabeça agora, nesse momento, é espaço. Mas essa noção de espaço, você já tem ela, você só consegue conceber a realidade porque você já tem o espaço dentro de si. Então o espaço é um conhecimento a priori, porque sem ele você não consegue conhecer nada. Imagina uma situação que você não tem espaço para captar e interpretar o conhecimento que você pega da experiência, através do toque, da visão, da audição. Dentro de você já tem que ter um espaço. Sem noção de espaço, você não conseguiria saber a diferença, porque o movimento seria impossível. Não é isso que acontece. O movimento é possível. Para nós, na nossa compreensão que nos foi dada, que é a que nos interessa, e já existe o espaço na cabeça. Espaço é um conhecimento a priori. E o outro é o tempo. Porque um é a simultaneidade, que é o espaço, e o outro é a continuidade, que é o tempo. Sem noção de continuidade, também você não conseguiria distinguir as coisas.
Na verdade, se você não tivesse o tempo como uma relação a priori, você não conseguiria perceber a noção de causa e consequência. E sem a noção de causa e consequência, é a mesma coisa do caso do espaço e do tempo. Você não pode viver sem ele. Por isso, pela noção de continuidade necessária para a existência do raciocínio, ela é necessária, absolutamente necessária, porque eu preciso da noção de causa e consequência, senão eu não consigo conceber um mundo lógico, igual nós o concebemos. Então a noção de causa e consequência é resultado da noção de tempo, que é a priori. A causa de consequência não, mas o tempo é a priori. Você não consegue ver a realidade se a realidade não mudar, porque o tempo nada mais é que o movimento das coisas. Se as coisas não se movem, não quer dizer que não está passando o tempo. Entende? E daí, aí o cara começa a viajar na baioneta, bicho. Ele monta uma tabela de categorias. Essa parte, na verdade, eu não curti muito não, porque eu já vi alguma coisa, por exemplo, de Augusto Conte, em que ele foi nos estudos dele e chegou também em umas tabelas, nos esquemas. Pra mim, porque aí a questão do esquema, não, acho que filosofia é muito amplo para poder ficar se prendendo no esquema. Então acho chato essas definições metafísicas, principalmente metafísicas, porque uma tabela você olha num processo científico, filosófico não pode ficar preso a essas coisinhas não, tem que ser um pouco mais alto. Então nisso aí eu não gosto. Tabela, esquema, não tem tabela, esquema não, pensamento direto. Tem esqueminha, não é para ficar decorando também não. Kant você tem que entender. Aí ele vai usando uma linguagem e vai ficando pesado de ler. Kant é pesado de ler, porque ele usa a estética transcendental, por exemplo. O que ele quer dizer com estética transcendental? Ele quer dizer que essa estrutura mental que gera os conhecimentos a priori, o que já subsiste dentro junto com os conhecimentos a priori, essa estrutura mental, ela possui uma forma. Essa é a estética dela, a estética transcendental, a estética da estrutura mental, da onde partem os conhecimentos a priori. Essa estrutura mental ele chama de estética transcendental. Então esses termos precisa entender direitinho, porque aí fica fácil para ler, porque ele aprofunda em vários pontos. É um negócio de arrepiar mesmo, muito, muito bom. Tirando essas partes das tabelas, as tabelas são as categorias, ele define umas categorias lá. Aí foi onde ele pisou na bola, não é de categoria não. Mas de resto ele foi fundo principalmente na percepção transcendental. A percepção transcendental é o seguinte, que ele quis dizer, é que ele estava escrevendo sobre o assunto da estética transcendental e se deparou com essa questão que ele resolve na hora, assim. E a questão era a seguinte:
Porque quando ele está estudando a estética transcendental, ele percebe que a estética transcendental possuindo uma forma que é a estética, tem uma entidade chamada apercepção transcendental, que faz parte da estrutura mental de que nós estamos falando. A percepção transcendental, ela faz parte da estética transcendental, porque a percepção é aquilo que a gente identifica como o eu, que na verdade é a relação de milhares de representações no cérebro. A percepção é um mundaréu sem fim de conhecimentos gravados na memória e circulando pelo cérebro sem parar. Esse conjunto do conhecimento completo, ele se chama apercepção transcendental e ele faz parte da estrutura mental. Então ele é insondável. Ele apenas pode ser conhecido como o conjunto do conhecimento, que é o que a gente sente como se fosse o eu, mas aí ele não diz nem a palavra eu, Kant nem escreve a palavra eu, ele chama de apercepção transcendental. Então essa apercepção transcendental é uma área que eu gostaria de estudar mais profundamente. Que aliás já estou fazendo já há alguns anos, estudando essa apercepção. Os hindus chamam essa apercepção transcendental que Kant nomeou de Brahma. E ela, a percepção transcendental, é o conjunto dos conhecimentos que circulam na sua mente diariamente,